Olá, minha gente, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa reflexão de sábado. Estamos dando continuidade aí ao livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, já no capítulo 155, intitulado pelo Emmanuel de Entre Cristãos. Que Jesus nos ampare, nos auxilie, abra nossa mente, o nosso coração para essa pequena reflexão do seu evangelho, das suas palavras, da sua mensagem que nos orienta, que nos ilumina, que nos direciona. Como sempre, o Emmanuel vai escolher um versículo, hoje o versículo 43 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, que tem uma fala de Jesus que diz o seguinte: mas entre vós não será assim. Então, para a gente entender um pouquinho de onde surgiu essa fala, nós vamos lá no capítulo 10 de Marcos e vamos ver um pouquinho antes uma conversa entre Tiago e João e Jesus. Eles se aproximam de Jesus, né, igual criança, e pedem a Jesus uma coisa top, né? Eles querem o máximo. E o que eles pedem para Jesus? Fala: olha, Jesus, a gente queria que você fizesse o seguinte: deixe que eu sente à direita, né? Tiago diz: deixe que eu sente à direita, e João sente à sua esquerda. Né? Um pequeno pedido, né, para Jesus, um favor. E olha que eles estavam iniciando, muito jovens, acompanhando ali o mestre, e depois de algum tempo já queriam esse pequeno favor de Jesus, um sentar à sua esquerda e outro sentar à sua direita. Isso significa o quê? Que na realidade eles estavam querendo uma maior autoridade junto a Jesus. Enquanto Jesus, nesse mesmo capítulo, já estava avisando para eles que a cruz, que o sacrifício se aproximava, que era necessário ter força, ter entendimento, Tiago e João estavam preocupados naquele momento com as coroas do reconhecimento pessoal, né? Eles estavam preocupados com a satisfação pessoal, natural, né? Jovens não entendiam ainda muito bem qual era a grande missão do mestre e desejavam, lógico, ocupar um lugar de maior autoridade junto a Jesus. Jesus até diz a eles: olha, mas vocês podem beber do cálice que eu vou beber, né? Então eles não tinham ideia ainda do que estava por acontecer. E aí Jesus vai dizer a eles que isso é muito comum entre as pessoas que não conhecem ainda a sua mensagem. Mas entre vós, né, cristãos, entre vós, diz Jesus, os apóstolos, os aprendizes ali naquele momento, os discípulos, não será assim, né? Não se pedirá esse tipo de favores. E aí que Emmanuel inicia o capítulo 155 do Caminho, Verdade e Vida, dizendo, nos lembrando, né, que nas eras mais antigas, nas eras remotas, todos os agrupamentos religiosos, eles trabalhavam pela obtenção de favores celestes.
atualmente não é muito diferente não, né? Uma grande maioria, uma grande massa vai em busca das organizações religiosas, buscando favores celestes, né? É muito comum nos tempos de hoje, por ser um costume milenar, a gente buscar os templos, os agrupamentos, seja qual for a denominação religiosa, para a obtenção dos favores dos planos espirituais, principalmente favores no que diz respeito às coisas da matéria, né? Na época do Cristo, Emmanuel nos recorda que os templos eram procurados para tudo. Haviam vários deuses, né? Os romanos acreditavam em várias divindades para a colheita, para a guerra, para a chuva, para a agricultura, para a família, e buscavam os templos sempre em busca desses favores materiais que esses deuses, essas divindades poderiam trazer para permitir uma colheita fácil, para permitir uma colheita abundante, assim também como para vencer as guerras, né? Então eles confiavam nos deuses que seriam capazes de dar força a eles para vencer aquelas batalhas, geralmente muito sangrentas. Eram comum também nessa época os sacrifícios, né? Sacrifícios de animais e, em alguns casos, até sacrifícios humanos, para que se evitassem calamidades públicas, né? Buscando uma felicidade doméstica. E assim eles iam construindo templos e fazendo muitos sacrifícios, sempre na busca de conquistar esses favores desejáveis. Então eles não se preocupavam muito com o entendimento, não se preocupavam muito com o conhecimento de Deus como Pai e provedor de todas as coisas. Eram crianças espirituais, né? A gente observa que João e Tiago, naquele momento que pede esse favor a Jesus, eles estão se portando como crianças espirituais. Eles não estavam entendendo ainda a essência da mensagem do Cristo. Não estavam entendendo aonde que Jesus estava querendo chegar nesse ensinamento. Estava mais preocupado ainda em receber um capricho da juventude. Então, quando vinham as dificuldades, os dias difíceis, aquele pessoal, e até mesmo hoje, muitos de nós vão pensar o quê? Que estamos abandonados, né? Às vezes pensa até que Deus está nos castigando. Ah, nós estamos sendo castigados pelos deuses, diziam os romanos, porque perdemos essa batalha. Assim, hoje, muitas vezes, tem pessoas que se revoltam contra Deus, né, que negam, passam a negar a existência de Deus, porque passou por uma dificuldade muito grande e não entenderam o propósito daquela dificuldade. E passaram a entender, a perceber que como se Deus estivesse castigando quando aquela dificuldade apareceu na sua vida. Então, Emmanuel vai nos trazer nesse capítulo esse novo foco que Jesus nos traz, essa nova direção que Jesus nos indica. Jesus vem inaugurar um novo tempo, um tempo de um pensamento novo, de um entendimento novo. E através do que Jesus vai fixar essa mensagem para nós? Através da humildade. Na sua humildade, ele consegue exemplificar tudo aquilo que ele diz, sem perder o foco, sem perder a paciência, né? Porque se
Se não fosse o espírito puro que Jesus é, a gente poderia perder a paciência, né? Tipo, esse povo não vai aprender nada, esse povo não quer saber de nada. Mas a humildade plena permitiu que Jesus executasse o seu trabalho com muito amor. E o seu exemplo, o seu martírio, naquele sacrifício de doação, entregando-se sem lamúria, sem lamento, sem reclamação, sem revolta, trouxe para nós a vitória do Evangelho e da Boa Nova. Então Jesus deixa para nós a compreensão de que entre os seus discípulos, isso é, entre nós, que discípulo nada mais é do que aprendizes, quer dizer, nós estamos longe de ser apóstolos, somos discípulos, somos aprendizes. Então, entre nós, aprendizes do seu Evangelho, precisamos imaginar, mentalizar e entender que não pode ser assim. Por isso, a fala dele, entre vós, discípulos, entre vós, cristãos, não será assim. Não será pedindo favores materiais, né? Então, qual é a postura entre os cristãos? A postura que nós precisamos adotar, que não é fácil, mas que depende de um esforço, de um exercício, de uma perseverança para adquirir o hábito, né? Porque hoje o nosso hábito é um hábito viciado. Somos viciados na reclamação, somos viciados no não entendimento, somos viciados em achar que Deus persegue, que Deus castiga, né? Então, com Jesus muda-se o pensamento. Se somos seus aprendizes, precisamos adotar a confiança. Precisamos entender que toda conquista não são as conquistas da matéria que permanecem. Todas as conquistas que pertencem à matéria, apesar de serem louváveis, né, elas vão ficar por aqui. Agora, toda conquista para nós, essência e espírito imortal, nunca vem com facilidade. Nunca vem através de favores do céu. Basta nós olharmos os grandes espíritos, os espíritos iluminados, aqueles que se dedicaram a seguir o mestre de corpo e alma, nunca tiveram facilidades, né? Veja aí Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, São Vicente de Paulo, todos esses espíritos iluminados, Francisco de Assis, sempre tiveram grandes batalhas íntimas e batalhas materiais difíceis, doenças, dificuldades, necessidades, mas a conquista que permaneceu para eles é para o espírito imortal, assim como para nós. Tudo aquilo que a gente conquistar de material vai ficar por aqui. É louvável, faz parte do desenvolvimento da nossa inteligência, mas o que vai ficar em nós são as conquistas do Espírito Eterno. Então o caminho precisa ser um caminho de perseverança, porque nós vamos errar, nós vamos ter dificuldade, nós não vamos conseguir nos transformar em santos de um dia para o outro. Nós não vamos conseguir nos transformar em espíritos melhores de um dia para o outro, devido à grande carga de imperfeições que nós ainda carregamos. Então é muito comum a gente fazer um esforço e falhar, né?
um esforço de dominar a irritabilidade, um esforço de dominar a arrogância, o orgulho. Não se consegue isso de um dia para o outro, até porque nós viemos cultivando todos esses vícios por séculos. Mudamos o corpo físico, mudamos a vestimenta física, mas o espírito ainda traz em si muito orgulho, muita arrogância, muita agressividade de tempos idos. Então, a mudança disso aí é um esforço perseverante de iluminação íntima, através da execução da vontade de Deus. Aí é a nossa grande dificuldade. Porque geralmente a gente quer que as pessoas, os outros, aqueles que convivem conosco, cumpram a nossa vontade. E nem sempre a nossa vontade coincide com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos pacíficos, que nós sejamos indulgentes, que nós sejamos caridosos, e nem sempre nós nos comportamos desta maneira. Mas se nós nos esforçarmos nessa confiança, nesse entendimento, nessa direção que Jesus nos orienta, nós nunca vamos nos revoltar diante das dificuldades que possam aparecer na nossa existência, porque entendemos ser isso instrumentos de aprendizado para nós, espíritos imortais. Então, ao entendermos essa mensagem do Cristo, tanto faz a gente estar navegando em águas calmas ou em grandes tempestades na nossa vida, que a gente vai ter essa confiança de que Jesus e seus mensageiros permanecem conosco. Nós nunca estaremos e nunca estamos nem sozinhos e nem abandonados. Lembra, Emmanuel, que a maior lição que o Mestre nos traz é a de trabalharmos exatamente na conquista desta humildade, porque a humildade faz com que a gente aceite de forma agradecida a vontade justa e misericordiosa de Deus, né? Porque Deus é sempre justo e sempre misericordioso. Tudo aquilo que nos faz sofrer é fruto da nossa não aceitação da vontade do Pai. Então, se aparece alguma dificuldade na nossa existência, seja ela através de uma enfermidade ou de um problema qualquer, nós devemos, claro, procurar as soluções, né? Mas muitas vezes aquela solução é demorada, muitas vezes a gente não encontra nos meios materiais a solução, e aí é que nós precisamos ser humildes. Se nós não tivermos a possibilidade, as condições de solucionarmos, nem por isso devemos nos revoltarmos, porque a revolta sempre vai nos trazer um sofrimento maior diante daquilo que nós estamos atravessando. Então é nesse esforço de desenvolver essa humildade na aceitação da vontade do Pai, é que nós vamos sendo aprimorados por Deus como a obra divina que nós somos. Enquanto nós permanecermos na não aceitação das lutas, porque as lutas fazem parte. Estamos num planeta de dificuldades, estamos num planeta de provas, estamos num planeta de expiação. Somos provados a cada momento, diante de cada comportamento
diante de cada situação que se nos apresenta, nos convidando a desenvolver uma determinada virtude, seja na paciência, seja na humildade, seja na perseverança, seja no esforço de entendimento. Agora, se nós simplesmente negarmos, se nós simplesmente nos revoltarmos, a gente vai permanecer estacionado no comodismo. Então é preciso aproveitar as lições de Jesus nesse sentido, aplicando-as. A dificuldade que a gente encontra é na aplicação, mas é aí que precisa perseverança. Ah, mas eu apliquei, mas fracassei. Não desanime nos fracassos. Os fracassos é natural para nós espíritos imperfeitos. Né? Às vezes a gente levanta de manhã e fala, hoje eu não vou me irritar com ninguém. Dali a pouco está totalmente irritado. Né? Então, é voltar a repetir o exercício. Até que um dia a gente consiga não se irritar. Né? Então, não é fácil, mas também ninguém falou que seria fácil. Estar encarnados é uma oportunidade valiosa de nós exercitarmos, nos esforçarmos para a mudança do hábito. Se temos o hábito da reclamação, exercitar para o hábito da gratidão, porque nós temos muito mais para agradecer do que para reclamar. Basta nós olharmos ao nosso redor, basta nós percebermos a quantidade de bênçãos que nós temos em relação à quantidade de dores que às vezes enfrentamos. Os outros, a gente pode até dizer, fulano, ciclano, não compreende o cristianismo. A gente não pode exigir de ninguém que compreenda. Por isso que às vezes ele é revoltado, por isso que às vezes ele não aceita. Mas para nós, que já nos colocamos como aprendizes, que já buscamos Jesus de alguma maneira, que já tentamos entender a sua mensagem, não podemos dar mais essa desculpa, porque nós já sabemos, né? Nós já entendemos qual que é a mensagem do Cristo. Entre os aprendizes sinceros, se nós tivermos sinceridade nesse propósito de seguirmos ao Mestre, não adianta arrumarmos desculpa. Entre nós cristãos não podemos mais ficar nessa onda de querermos favores materiais. É preciso pensar na essência imortal, pensar no espírito que somos, que vamos seguir adiante pela eternidade a forma. E aí, se quisermos ser grandes, se quisermos realmente, como Tiago e João queria, sentar à direita ou à esquerda, não é pedindo favor ao mestre. Olha, dá para o senhor colocar eu à direita e ele à esquerda, né? Precisamos aprender com o mestre a servir. Porque esse é o grande segredo que Jesus nos traz. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, quer dizer, aquele que quiser ser maior na construção íntima de um reino de Deus dentro de si, precisa aprender a servir. Né? A servir na aceitação, a servir no entendimento de que se aquilo está ocorrendo conosco, não é castigo, não é punição, um propósito divino tem para que a gente possa aprender e seguir adiante. Beleza? Então, vamos pensar nisso, que entre nós, como diz Jesus lá em Marcos,
Entre nós, aprendizes do Cristo, não podemos entrar na onda de querermos favores fáceis, né? E nem favores materiais para o nosso comodismo, mas buscarmos a seguir os caminhos do Cristo no esforço próprio de cada um de nós diariamente. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, que nós possamos aí devagarzinho, diariamente, nos esforçarmos para sermos mais leves, para sermos mais serenos, entendendo o propósito da misericórdia de Deus em nossa vida. Muita paz, fiquem todos com Deus, que assim seja.